estão passando a quarentena? Bom, a gente está fazendo esse vídeo hoje para a gente começar a fazer alguns encontros virtuais, um bate-papo, tá? Vou explicar alguns temas, vou complementar isso com material lá na sala de aula do Google e a gente vai poder ir vendo a matéria, acompanhando. Também vou colocar lá para vocês o que a gente vai ver esse ano. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar com vocês a respeito da ciência. O que é ciência? Qual é a finalidade da ciência? Bom, a ciência é uma forma de você explicar as coisas. A grande proposta da ciência é criar conhecimento e divulgar esse conhecimento. Mas o conhecimento feito, testado e comprovado a partir de dois mecanismos básicos, certo? O primeiro é a partir da dúvida, o segundo a partir da comprovação. Como é que a gente faz isso? Bom, para entender como pensa e como age um cientista, aquele que pratica e produz ciência, você tem que entender o seguinte: a ciência é baseada na curiosidade humana. Todos nós nascemos curiosos. Todo ser humano é curioso por natureza. E aí, ele se encanta e ele se interessa pelas coisas. Qualquer coisa que chame a sua atenção, a gente pode chamar de fenômeno. Então, os fenômenos são os acontecimentos do mundo. E aí, quando você tem um fenômeno, por exemplo, um barulho, um relâmpago, o céu ser azul, o que acontece? Você tenta explicá-lo. Uma explicação que resolva o seu problema, resolve a sua curiosidade. Porém, o cientista, ele tenta fazer o seguinte: ele tenta não apenas explicar, mas ele quer testar a possibilidade. Então, para isso, para você se diferenciar de uma pessoa comum, você como cientista utiliza uma forma sistematizada de organizar aquele conhecimento. O nome disso é método científico. O método científico é uma forma organizada, portanto sistematizada, aonde você observa um fenômeno e tenta explicar. Como é que você faz isso? Com perguntas. Então a primeira forma é o seguinte: um relâmpago no céu. Você naturalmente fala, o que é isso? Como é que acontece o relâmpago? Quando acontece o relâmpago? Essas são as perguntas, ou melhor, são as premissas que vão te guiar durante todo o processo do cientista, ou melhor, durante todo o método científico. Ao final, você vai ter um conhecimento, você vai ter a informação de modo a ser eficiente, porque ela foi testada. Então, como é que funciona? Você observou um fenômeno e fez as perguntas. Você vai tentar explicar. Da sua cabeça vai vir a explicação. O nome dessa explicação, segundo o método científico, chama-se hipótese ou teorema. Então, a partir do momento que você explica alguma coisa, você está criando uma hipótese ou um teorema. Bom, até aqui qualquer pessoa pode fazer, até mesmo uma pessoa que não queira ser um cientista. Porém, o cientista ele vai além. Depois que ele traz a hipótese ou teorema, ele vai testar, ele vai experimentar, ele vai verificar quais as condições que ele pode repetir aquele fenômeno, ou vai tentar, quando ele não puder, como o caso do relâmpago, ele dificilmente vai fazer o relâmpago num laboratório. Então ele vai tentar observar e tentar explicar como aquilo acontece. Aí aquelas perguntas você tem que saber na cabeça, né? Quais são as perguntas? Bom, quando aconteceu o relâmpago? Foi de dia? Foi de noite? Estava chovendo? Estava claro? Então, a partir dessas observações, a partir dessa forma sistematizada, ou seja, organizada, de modo a fazer o passo a passo, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar explicar e depois vai verificar. Sempre que eu tiver essas condições, vai ter o mesmo resultado? Se sim, se ele tiver sempre o mesmo resultado, ele comprovou a hipótese. E aí essa hipótese, depois de testada e comprovada, ela passa a ser uma teoria ou uma lei. Se ele não conseguir comprovar a hipótese dele, ou seja, ele refaz a hipótese e depois refaz o experimento. Então ele fica testando até descobrir uma explicação para aquele fenômeno. É igualzinho fazer um bolo. Você pega os seus ingredientes, pega os seus equipamentos e segue o passo a passo. O passo a passo é o quê? É o método científico para o cientista. O final, do caso da receita, é o bolo pronto. Para o cientista, é o conhecimento. Ok? Espero ter ajudado. Mais para frente a gente vai ter mais um vídeo. Valeu, galera. Bons estudos.